O que é mais difícil no processo de mudança? Eu sempre costumo dizer que as pessoas elas mudam quando a dor de ficar ela é muito maior do que a dor de ir. Quando, estar na tua zona de conforto acaba sendo insuportável, trazendo uma dor muito grande, perdas irreparáveis. E aí então você encontra coragem, força para seguir adiante e desapegar de coisas que você estava muito apegado antes. Então o vídeo de hoje é sobre desapego e sobre todo o processo de mudança que a gente está passando aqui na People. Olá, eu sou a Van, sou psicóloga, sou coach, sou fundadora do que hoje vocês conhecem como People Coaching, que a gente está num processo de mudança, e os vídeos que a gente vai fazer ao longo desse processo vão ser sobre esse tema, também para trazer reflexões para você e também porque é aquilo que a gente está vivendo. Então a gente vai contar um pouquinho, também nesses vídeos, como é que está o nosso processo aqui interno, com toda essa transformação e mudança dessa nova cara, dessa nova empresa. O nome é algo que antes a gente não ia mudar tanto, mas a gente entendeu que ia ser necessário o processo de transformação do nome também. Em breve você vai saber, a gente está num momento agora de criação de novo logo, de definição aí, de uma nova imagem, que aí logo mais eu espero poder compartilhar com todo mundo. Bom, mas vamos ao que interessa hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre desapego, o quanto que isso é importante num processo de mudança e de transformação. Porque o que é, toda mudança? É quando a gente entende que um lugar não nos cabe mais, que uma roupa não serve mais e a gente precisa então abandonar aquilo, reciclar muitas vezes e aí seguir e ter algo totalmente novo. Algumas mudanças elas são sutis. Vamos pensar numa roupa. A gente consegue apertar um pouquinho a roupa, fazer uma barra ali, ou então desfazer uma barra, porque às vezes a gente cresce, então a gente precisa desfazer aquilo que foi feito. Mas existem casos em que assim, você coloca assim, não cabe mais. A calça não cabe, não sobe mais o joelho. E a gente vai precisar jogar essa calça totalmente fora. A gente vai poder usar como pano de chão. A gente vai poder dar para uma outra pessoa que vai conseguir de fato usar. Mas para nós, a função daquela calça, ela não existe mais. Ela não nos é mais útil. Então, a utilidade, muitas vezes, ela tem a ver com o processo de desapego. O que é útil para mim? O que de fato eu preciso? Então, nisso a gente vai entendendo que a gente vai ter que abrir mão e vai ter que abandonar algumas coisas. Eu tô usando aqui o exemplo de roupa, mas isso pode ser com tudo, tá? Isso pode ser com sentimento, pode ser com pensamento, com ideal, pode ser com pessoas e relacionamentos. Quantas vezes a gente tá num relacionamento que a gente já sabe que não vai dar certo, que a gente já sabe que não nos faz bem, mas por uma questão de uma zona de conforto, porque é o costume, a gente acaba se mantendo ali por muito tempo. Você já fez isso? Com que mais, você tem o desapego? Quais são as coisas, as pessoas, os sentimentos e pensamentos que você é apegado hoje? Bom, e é impossível a gente mudar carregando uma bola no pé, sabe aquelas bolas do pé, E às vezes a gente acaba fazendo isso, A gente quer mudar, mas ao mesmo tempo a gente não quer abrir mão de certas coisas. E aí a mudança ela fica impossível. Não dá pra você estar em cima do muro, não dá pra você ficar em dois momentos, não dá pra ser algo totalmente novo se você tá ocupando o teu espaço com coisas antigas. Então, o desapego, ele é a parte mais dolorosa, do processo de mudança, porque é a parte inicial, é onde você entende que putz, eu tô muito maior do que esse espaço. Eu vou precisar, então, reformular toda a minha trajetória e aí começa, de fato, um planejamento de mudança. Mas a constatação desse processo, ele vem a partir do desapego. Tem um filme, o meu filme favorito do Tim Burton, obviamente, porque eu sou super fã do Tim Burton, que chama Peixe Grande. Não sei se você já assistiu, se você não assistiu, assista, porque é um filme incrível, mágico. Uma vez por ano eu assisto esse filme, junto com o Estranho Mundo de Jack, que eu também amo, e também com o Grinch, também que eu adoro, porque no Natal tem que assistir Grinch. No filme, o Edward Bloom, personagem principal, vive numa cidade pequena, de interior, assim, e ele começa a crescer muito, muito rápido, então ele fica muito grande. E aí a ideia é que assim, alguns peixes, assim como o pacu, por exemplo, ele se adapta ao tamanho do rio
do lago, enfim. Então, se ele tá num rio muito grande, ele vai se tornar um peixe grande. Se ele tá num lago pequeno, ele vai ser um peixe pequeno. E aí a história começa aí. E nesse momento é onde ele decide sair e encontrar o mundo, né? E viajar, e ele começa todo o processo dele de mudança e transformação interna, né? Enfim, que ele segue. Mas a questão principal é que muitas vezes nós estamos muito maior do que esse aquário e a gente se mantém aqui, a gente fica ali apertadinho, a gente se encaixa, a gente às vezes precisa entender que assim, tem coisas que não vão servir mais e a gente vai ter que deixar de lado, a gente vai ter que trocar de roupa, a gente vai ter que trocar de espaço, a gente vai ter que trocar de nome muitas vezes, assim como uma empresa, né, que está trocando de nome, porque nós temos um processo de transformação que sempre vai acontecendo. Vida é mudança, né? Se a gente se mantém sempre igual, a gente vai sempre fazer as mesmas coisas, sempre ter os mesmos resultados, e isso de uma certa forma vai chegar um momento em que a gente não vai estar mais tão satisfeito, porque a nossa alma, ela anseia por coisas novas, por desafios. Então, quais são os desafios que hoje você tem na vida? Quais são as mudanças que te trazem uma motivação e uma inspiração para seguir adiante? E dentro desse processo, entenda qual que é o teu tamanho, né? Será que você realmente está no lugar que te cabe? Ou será que já está no momento em que você precisa reolhar, reintegrar, ressignificar, reciclar coisas que fizeram parte da tua vida até hoje e que agora de repente vão ter que ser deixadas para trás para que você consiga seguir adiante. Ninguém consegue caminhar carregando uma mochila muito pesada. Então não dá pra gente colocando tudo ali, só ir somando e achar que a gente vai ter o mesmo desempenho na vida, porque não é assim. A gente vai ficar sempre carregando coisas do passado, a gente vai sempre carregar estilos diferentes de construir uma vida e coisas que às vezes não fazem tanto sentido. Então, o processo de desapego, ele é um processo de liberdade, de libertação, onde você de fato entende aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa mais, as roupas que não te servem mais, os espaços que você não cabe mais. Na tua jornada, descobrir quais são os lugares que de fato vão fazer sentido para você agora. Aqui na People, a gente já passou por esse processo de desapego, que foi um momento doloroso e anterior ao momento em que assumimos o processo de mudança, em que a gente anunciou isso, né? O desapego ele foi anterior, porque se a gente não tivesse desapegado, a gente não ia conseguir planejar e iniciar e entrar de fato num processo de mudança nessa nova trajetória, nessa nova jornada. Então, pensa um pouquinho, o que você tem carregado na tua bagagem? O que você tá segurando, sabe, que tá lá atrás? Assim, que você... Às vezes você não tá olhando o tempo todo, mas você tá carregando, você tá preso, você tá ali. Então, às vezes, abre mão, solta, né? Deixa ir, para que você também possa seguir. Então, esse é o recado aqui de hoje. Espero que tenha te tocado e tenha trazido aí reflexões, questionamentos para você. Compartilhe esse vídeo, né, se você gostou. Deixa seus comentários aqui embaixo também. Se você quiser, siga o nosso canal. A gente sempre vai postar vídeos, né, como esse, curtinhos e que vão trazer aí uma profundidade. Certo? E fica de olho no nosso processo de mudança. A gente está compartilhando com vocês nas nossas redes sociais. Então tá lá no Instagram, no Facebook. A gente tá ainda como People Coaching, tá? Ainda, porque esse é o nosso nome ainda, até a hora que eu vou anunciar para todo mundo o nome novo, porque a gente já tem um aqui no forno. A gente só precisa ter alguma certeza, checar algumas coisas, criar um novo logo para então, mostrar para todo mundo. Então esteja com a gente nesse processo. Muita gratidão sempre. Um super beijo e ótimas transformações para nós.